Fala, empreendedor, empreendedora, seja Bem-vindos. bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCCast. Deixa um comentário aí de onde você é, a gente quer Exato. saber, você que está assistindo aí, né, João? Isso aí, seja Vamos lá. bem-vindo. Lembrando, né, galera, que é muito importante para nós a sua audiência. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí. esse vídeo. Vamos falar de negócio bom hoje, falar de investimentos, como cuidar do seu dinheiro, ficar antenado com o mercado, né? Isso aí. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E, cara, hoje nós vamos falar de como cuidar do nosso dinheiro, Filipão. Isso. Né? Como alocar ele da melhor forma, né? Investimentos em geral, né? E é um cara que eu vi crescer, eu vi evoluir, faz aí uns 15 anos, a gente deve se conhecer, mais ou menos. E tá despontando aí, empreendendo no digital, canal no YouTube, tá famosinho, cara. Legal. Virou blogueiro, o cara tá importante. Seja bem-vindo, Anthony Azevedo, Anthony Lois Azevedo, Bem-vindo, André. do Resulta Capital, cara. Obrigado por topar conversar com a gente. Perfeito, gente. Obrigado aí pelo convite. Parabéns aí por todo o projeto de vocês. Sensacional estar aqui. Vamos bater um papo sobre empreendimentos e também sobre o mercado aí. Legal, Legal. cara. Eu brinco, mas sabe, até quero compartilhar uma história. O pai do Anthony, seu Luiz, foi me dar uma entrevista uma vez na Rádio Clube. Já te contei essa história? 10 vezes, né? Vou registrar aqui porque ele vai assistir, tá ligado? Claro, claro. E ele foi o primeiro a me qualificar como aquilo que hoje eu me defino, né? Ele disse, João, você é um excelente comunicador. Na época ele falou, né? Isso 10 anos atrás. E na época até então eu nunca tinha entendido assim, essa questão de ser comunicador, né? De fato eu me considero um comunicador e muita é culpa dele, né? Ele foi uma das pessoas que me abriu a mente para esse lado aí da comunicação. E no fim tu acabou se tornando um comunicador também, né, Antônio? Justo. Pouquinho todo mundo tem que ser, né? Principalmente quem tá à frente dos negócios aí, você tem que começar a conversar com mais gente, se posicionar, falar das coisas. Querendo ou não, quem não é visto não é lembrado. É isso aí. Né, se a gente não faz esse esforço, realmente vai ficando para trás. Né? Esse quem não é visto, não é lembrado, eu carrego comigo muito É verdade, cara. É verdade. forte, né? Tem aquela também, falem mal, falem bem, falem mal, falem de mim. Falem de mim, né? Eu concordo com essa visão, tá? Porque no fim, assim, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Exatamente. E entender isso faz parte do processo, né? Exatamente. É que nem se incomodar com hater, né? Ou com quem quer desqualificar teu trabalho, cara, sempre vai ter, né? De verdade. todos os grandes empresários, políticos, gente famosa, independente do ramo, sempre vai ter quem critica, quem não critica. E, cara, é do jogo, né? Exatamente. Para começar, Antônio, o que é a Resulta Capital, cara? Tem quanto tempo? Tem uns 6 meses? 6 meses de empresa, 6 meses de operação aí, super recente, ainda terminando algumas validações aí de MVP e tudo mais, mas basicamente hoje a Resulta Capital, ela tem um foco de um serviço que no mercado financeiro a gente chama de research. O que é uma research? É uma empresa que basicamente cria carteiras recomendadas para as pessoas físicas poderem comprar, replicar, sem precisar se preocupar de escolher os melhores investimentos. E aí, paralelamente a isso, a gente já tem uns projetos aí agora até o final do ano. A gente vai terminar uma linha educacional que o mercado pede muito. Tem muita gente que quer aprender a investir ainda através de cursos convencionais, assim por diante. Mas também a gente vai ter um braço de consultoria de investimentos. E hoje a Resulta Capital, ela é totalmente independente. Então não tem uma filiação, nem ligação com nenhum banco, nenhuma corretora. Então tudo aquilo que eu recomendo para os meus clientes é porque eu acredito plenamente que é o melhor. E eu não ganho nenhuma comissão, nenhuma taxa, nenhum benefício de ninguém. Eu só tenho um acordo com o meu cliente, então é totalmente livre de conflitos de interesse. Eu acho que é legal a gente explicar como o mercado opera para falar do diferencial, né? Porque quando a gente fala de assessoria de investimentos, a maioria das pessoas, e eu acho que até da audiência, né? Aplica nos produtos mais comuns de mercado, que é poupança, CDI da cooperativa lá, do Sim. banco, né? Sim, Acaba não se preocupando de onde o dinheiro está alocado, porque ou ele aloca no estoque dele, na empresa dele, investe na empresa dele, ou ele aloca num desses produtos financeiros que a gente muitas vezes nem sabe como é que funciona, né? Que é aquela sim. coisa, dá 1% ao mês lá no CDI da Sicredi, deixa lá guardado, né? E aí também tem as assessorias que operam o mercado e que acabam ganhando comissões embutidas ali. Isso. Né? É, Teu trabalho é tipo... Fala um pouquinho desses produtos, tá? Pra Claro, gente claro. trazer pra tona. Bom, então, basicamente, o mercado hoje em dia, ele já é mais sofisticado, né? Tem muitos modelos diferentes, mas os principais é mais ou menos isso. Ou você faz um self-service, que tem uma plataforma, você compra sozinho as coisas lá, enfim. Ou alguém vai te atender, geralmente um gerente de banco ou um assessor de investimentos. E na maioria dos casos, esses profissionais, eles são
Enfim, eles ganham dinheiro por comissões. Então, os produtos que eles te recomendam, eles vão ter uma comissão maior ou menor. E aí, muitas vezes, eles acabam recomendando mais aqueles que dão mais comissão para ele. Tem algumas outras formas ainda de taxas fixas e tal. Tem alguns outros modelos que estão crescendo no Brasil. Mas eu, por exemplo, meu modelo é diferente. É o chamado service-based, né? Você paga uma assinatura, é anual e é isso. Independente se tem 30 mil reais ou 3 milhões, o preço é o mesmo. Muitas vezes eu não sei nem quem é a pessoa que me contrata, entende? Mas hoje a melhor coisa é a pessoa física, eu trabalho muito mais com pessoa física, né? Ponto final. É olhar para os investimentos dela e ter a ajuda de alguém realmente livre de conflito de interesse. E aí, no caso, ou é um consultor independente, que é mais ou menos o meu caso, praticamente isso, ou então você tem um modelo aí de assessoria que não é por comissão, é por taxa, a gente chama de fee-based, né? Tem uma taxa anual que cobra lá da sua conta. Mas aí vai depender muito de quem está te atendendo, você tem que conhecer a pessoa, tem que ver se realmente entende de mercado, muitas vezes você vai ter conta em muitos bancos, você vai ter mais de uma pessoa te atendendo, aí vai muito de cada modelo, vamos dizer assim, né? Vamos agradecer os patrocinadores rapidinho, Vamos lá. a gente já entra Pode ser. desmistificar a galera aí, pode ser? Pode ser. Para a gente trazer mais concretamente aí o mundo dos investimentos para nossa audiência, fechou? Arte Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora master, né? Você já conhece, não custa lembrar. A Arte Pro é referência aí na área de comunicação offline, então toda a parte de impressão, letras caixas, totens, adesivos luminosos, envelopamento de frota e também a parte de PDVs agora, né? A parte de expositores para ativar aí o seu varejo, você que é varejista, quer melhorar a sua vitrine, a sua loja, a exposição dos seus produtos, ou para você Promoção, campanhas, né, João? para você que é indústria e quer melhorar o seu posicionamento lá no seu parceiro varejista, você também pode contar com a Arte Isso Pro. aí. Fica aqui na BR-470 em Blumenau. Nosso estúdio fica dentro da fábrica, então você visita a Arte Pro, visita o Empreender Secast também, né, Filipão? Obrigado, é isso aí, Arte Pro. João. Tamo junto. Além da Arte Pro, a Sicredi. A Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional, né, com mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, né, João? A gente conta com a Sicredi. Parceira demais aí. Obrigado, Sicredi. Fernando Construções, galera. Construção não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. E a maneira mais barata, mais inteligente você ter o seu imóvel de alto padrão é construindo ele. O Fernando está posicionado no Vale Europeu, são mais de 330 projetos entregues. Do terreno à chave na mão, a Fernando Construções é a melhor solução. Chama o time do Fernando, né? Foca em ganhar dinheiro e contrata alguém para construir o seu imóvel, tanto para investidores que querem construir para vender, quanto para aqueles que querem construir para residência própria. Podem contar com o Fernando, que é um grande amigo, um grande parceiro, patrocina todos os nossos eventos. Realmente, assim, é um cara diferenciado. A gente percebe até porque o Felipe está construído com ele, né? O Fernando Então, tem um grande time, né? Um acompanhamento. É uma construtora de alto nível para o mercado de casa de alto padrão. Tamo Isso junto. aí. Ponsone, espaços que conectam. A Ponsone está há 34 anos no mercado. Tem lojas em Blumenau e Rio do Sul. A loja de Blumenau está com um showroom novo, fantástico. Ficou demais lá o showroom deles. A Ponsone tem como foco proporcionar conforto e ergonomia para os seus clientes com produtos de alta qualidade. Está sempre em constante atualização, então você está fazendo uma reforma aí no seu escritório, na sua empresa, né? Eles têm cadeiras, mesas para escritório, tem imóveis modulares também, então com certeza você vai encontrar o que precisa lá na Ponsone, com um super atendimento, a equipe toda treinada, galera super atenciosa lá, gosto muito de ser atendido lá, adoro, né? Então sou suspeito de falar, mas realmente eles são diferentes no atendimento, viu, João? Valeu, Ponsone. Escala imersão de negócios. Empresário, você tá travado aí no operacional, tá meio perdido, um pouco desmotivado, né? Empacou no crescimento, ou tá indo tão bem, mas não tem nem tempo para respirar, cara, não conseguiu ainda organizar o time, organizar os processos. Cara, na imersão que a gente tem, que é a escala, a imersão de negócio, é justamente para você destravar a sua mente e estar em contato com pessoas de alto nível. São 7 pilares que a gente trabalha com vários especialistas, passando ali por cultura, liderança, atração e retenção de talentos, planejamento estratégico, marketing, vendas e inteligência artificial aplicada, para você realmente buscar a intencionalidade que o seu negócio merece, que o seu negócio precisa. Se quiser conhecer o ano calendário da Escala, é só entrar em contato com o nosso time através das redes sociais. A gente tem eventos aí ao longo do ano, com certeza você vai se surpreender com o que a gente entrega na Escala. Além disso, também é a porta de entrada do nosso clube de negócio, onde você se conecta aos empresários da região com eventos mensais. Isso aí, tamo junto. João, apoio. Bora. Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan, divulgando os nossos episódios todos os dias. Conecte assessoria imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina e restaurante Donano do Banner por Mundo.
melhor ambiente para networking empresarial. No almoço, estava lá almoçando hoje, inclusive. Boa. Esses são os nossos patrocinadores e apoiadores. No empreendedc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E a gente está com o Resulta Capital aqui, o Anthony Azevedo. Ele que é fundador aí da Resulta Capital. Cara, quando a gente falando assim do mercado de investimentos, né? Eu fiz disciplinas de mercado de capitais na Universidade de Administração da FURB. A gente teve uma disciplina lá falando sobre bolsa de valores e tal. E, cara, eu sei que na cabeça das pessoas habita muito aquela coisa de como se fosse um mercado de apostas, né? De que tu, não entendendo que tu tá comprando ali parte de empresas ou ações que representam companhias reais e concretas, né? O cara não enxerga isso como um game de longo prazo, muitas vezes. Ele vê na ação um gap de curto prazo, onde ele bota uma grana que multiplica e ele tira fora, né? Tu concorda que infelizmente o mercado ainda falta um pouco desse nível de consciência, Anthony? De que existem bolhas, mas que o grande mercado, principalmente do empreendedor que está ouvindo a gente, muitas vezes não tem a mínima noção de que ele precisa fazer um planejamento para estar posicionado não por uma semana ou por um mês, mas sim por vários anos dentro desse mercado? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje, olhando para o mercado financeiro brasileiro, não só os ativos, né? Não só a bolsa, vamos dizer assim, mas a maturidade dos investidores, a maturidade da população em geral, né? Vamos generalizar porque essa é a realidade. As pessoas não olham dessa forma, elas não encaram para médio e longo prazo, elas não têm planejamento, elas não pensam em aposentadoria, elas não têm plano de carteira para seguir, e aí sempre volta para o mesmo erro. Passou um mês, surgiu uma nova oportunidade, você começa a se desviar e se desvirtuar. Então é um trabalho de muita maturidade que tem que ter. Você tem que ir passando para as pessoas e geralmente só vem depois de uns 5, 10 anos de investidor, né, realmente na cadeira de investidor, e aí perdendo muito tempo, dinheiro, se estressando, querendo ou não, investimentos, né, é um negócio que você fica preocupado muitas vezes, né? Então, falta muito essa questão da maturidade. As pessoas realmente só querem a dica, só querem rápido, vamos embora, e na realidade vai dar ruim, estatisticamente falando, o mercado pega todo mundo, tá? Essa coisa do day trade, fala um pouquinho para nós, esses apostadores, assim, do cara que fala de day trade, que multiplica os valores em poucas horas e tal. Assim, o day trade é uma modalidade de geração de renda ativa extremamente complexa, extremamente difícil, que você vai comprar e vender ativos no mesmo dia. Você vai comprar, sei lá, de manhã e vai vender 1 minuto depois ou 2 horas depois e assim por diante. Mas o day trade ele ficou muito mal falado e realmente é muito difícil, muito complexo, porque, enfim, venderam as ilusões de ganhos rápidos, assim por diante, ok? Mas ele só desperta o que na realidade as pessoas já têm dentro delas. Então a culpa não é do day trade, a culpa é das pessoas. Da mesma forma que tem tantas casas de aposta de N tipos e de N, né? É que nem, tipo, a culpa não é do carro, a culpa é do motorista, pelo atropelamento. Exatamente. Porque é que eu sou um pouco mais pragmático, né? Vou comparar o day trade com o stock picking. O que é o stock picking? É quem faz as escolhas das ações a dedo. Cara, se a pessoa não tem extrema noção do que ela está fazendo, tanto no day trade quanto no stock picking, ela vai perder dinheiro. Ou então vai perder do mercado, que é a média geral. Mas é um jogo de risco, né? É um jogo de risco, mas você consegue alinhar risco e retorno da forma mais ótima. Só que você tem que ter maturidade, né? Você não pode querer ficar ganhando toda hora tanto assim. E aí que o pessoal se enrola. As pessoas elas querem ganhar rápido, seja com day trade, seja com apostas em geral, ou seja fazendo, enfim, as escolhas do stock picking. Eu bato muito nessa tecla, eu sei que é bem polêmico, mas é muito difícil. O mercado financeiro é muito mais complexo que as pessoas pensam. E o meu trabalho, pelo menos, é desmistificar isso tudo, deixar um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. Vamos trazer esse teu discurso para um caso mais concreto, assim, para a audiência. Porque às vezes a audiência que está com a gente aqui não tem a consciência. Tá, o stock pick, beleza, eu vou lá e invisto em ações específicas dentro da bolsa. Eu compro papéis através de uma plataforma. Explica, tu entendeu o que eu quero, claro, tá ligado? Perfeito. Traz à tona. Assim. Perfeito. Vamos lá. Basicamente, existem duas grandes formas que as pessoas acabam investindo. A primeira delas é quem só investe em renda fixa. Para essas pessoas, realmente não faz sentido nenhum outros tipos de investimento, não vale a pena risco, são pessoas que têm mais receio, isso é muito pessoal, não tem nada de errado com isso. Eu vejo que é um pouco problemático, porque você fica meio limitado aos ganhos, enfim, mas faz parte de um perfil. Agora, quem quer correr riscos, daí tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer o stock picking através da compra de ações específicas, ou seja, você olha lá a lista, sei lá, tem 90 empresas no Brasil, na bolsa. Tem muito mais, mas 90 estão no Ibovespa, por exemplo. Aí você vai lá e você vai fazer alguns filtros e selecionar as ações que você mais gosta ou avalia que elas podem subir mais.
Enfim, esse processo dessa escolha é chamado de stock picker, quando você vai lá e escolhe as ações que vai comprar. E isso é extremamente complexo. As pessoas vendem como se fosse fácil. Você vai lá, faz alguns filtros e você consegue escolher as melhores ações. Não é assim, não é assim que funciona. Os dados, o mercado financeiro é muito estatística, né? Os dados mostram, os gestores profissionais, 90% deles, perde para o índice de referência. O que é o índice? É o Ibovespa. Então é muito mais fácil investir através do índice do que selecionar os próprios ativos, porque o índice é muito mais É muito inteligente. mais fácil eu colocar o dinheiro na Ibovespa, comprando Isso, Ibovespa, do isso. que ir lá e comprar Banco do Brasil especificamente. Exatamente. E era o exemplo que eu ia trazer agora. Porque ano passado, o Banco do Brasil era a menina de olhos azuis. Eu, por Agora exemplo, tá quebrando, né? por exemplo, não acompanho o noticiário de ações, eu não acompanho o resultado de empresa, não acompanho nada disso. E eu vivo de mercado, beleza. Mas, esse ano agora, ninguém conseguiu prever a queda do Banco do Brasil. Onde estavam os analistas? Eu também sou analista de investimentos. Onde é que estava esse povo todo? Então, é muito difícil. Sempre vai ter, a gente chama de cisne negro, é um conceito do Taleb, né? Taleb. Isso. Então, as coisas acontecem e o Banco do Brasil nem quebrou, né? Não foi Americanas, por exemplo. Americanas foi muito pior, né? Ali foi 90% de queda. Ali, Eu lembro da Magalu, cara. mesma A coisa. Magalu fez IPO, todo mundo, eu vou Isso. ficar milionário com a Magalu agora. Aí a Magalu Mesmo- vai lá e bum, Mesma coisa. E aí a gente tá falando do mercado brasileiro, que é extremamente volátil, né? é volátil, mas eu digo, ele ainda é meio ineficiente. As empresas do Brasil, elas não têm uma operação tão boa assim. Eu olho muito mais para o mercado global. Então, por exemplo, eu vou comparar a Microsoft com a Positivo. É difícil, é difícil, Difícil. entendeu? É difícil. Não, não é difícil, é impossível. Não, enfim, né? Temos Não tô fazendo uma crítica a Eu também positiva, não. eu tô Mas reconhecendo, todo mundo começou numa garagem. eu tô velho. reconhecendo Perfeito. a capacidade da Microsoft. Perfeito, Tu mas- entende? É diferente de denegrir a positivo. Eu não tô denegrindo a positivo, eu tô dizendo que a Microsoft é diferenciada. Exatamente, mas aí que vem meu ponto. Eu não, Existem empresas diferenciadas no Brasil também. mas olha, aí que vem meu ponto. Eu não vou entrar no mérito se uma é melhor ou se a outra é pior. Eu não preciso decidir isso. É os números que falam. É os números e eu vou comprar algum ativo que vai fazer isso naturalmente para mim. Essa é a forma que a pessoa física realmente tem que olhar para os seus investimentos. Porque senão ela sempre vai tentar decifrar o mercado e, cara, é indecifrável. Porque pode acontecer, do nada, a Positivo se tornar uma das maiores tecnologias de ponta numa coisa nova que surge com IA, com qualquer coisa assim, que ninguém tinha como prever. Isso pode acontecer, entende? Assim como a Microsoft, pode do nada, se ela não tiver atualizada, ela Sim. pode... Sim, e aí o mercado mesmo vai tomando essas decisões, o mercado mesmo vai precificando, e nós, como pessoas físicas, eu sempre falo no nós mesmo, a gente não tem como olhar isso tudo. Então, no mercado financeiro, vence quem tem mais paciência, disciplina, ok? Ou quem tem mais informação. Nós, pessoas físicas, não temos informação, a gente não trabalha dentro da bolsa. Eu sei que tu não pode recomendar a compra em ações, né? Poder posso, mas eu não faço. Ah, tu pode enquanto assessor? Posso. A minha certificação é de analista de investimentos. Até para explicar, como é que funciona essa questão das certificações? Tem várias certificações no Brasil, algumas vão te habilitar para algumas coisas específicas, outras para outras, né? Vai muito do que você quer fazer dentro do mercado. Então, por exemplo, eu tenho um CNPI, é o Certificado Nacional do Profissional de Investimento. A minha certificação, ela me habilita a fazer algumas coisas. Primeira delas, carteiras de recomendações públicas. Então, eu posso emitir um relatório falando, compra esse. Eu faço isso, no caso, é um dos nossos serviços. Ou então eu posso fazer consultoria de investimentos. Mas as outras certificações, algumas têm limitações. Não pode fazer uma recomendação pública, ou só pode ir no individual. Aí, cada caso é um caso, né? E quem que regula esse mercado? No meu caso, é a APMEC e a CVM também está sempre atuando junto. Isso é bem regulado, os caras ficam super em cima, falam comigo, já me contactaram várias vezes. O mercado financeiro é bem burocrático e tem que ser, porque, né, você está Mas mexendo com aí o dinheiro vem- das pessoas. Né? Aí não chega qualquer um ali. Não, exatamente. Aí vem a pergunta que eu queria fazer, né? O Banco do Brasil está em baixa, mas levando pelo histórico do grande gráfico, não do gráfico do dia, mas o gráfico da década, talvez seja o melhor momento de compra. Olhando para o passado, sim, mas a gente tem que olhar para o futuro, né? Não, mas tu pode convir comigo assim, que um cara que tem uma visão de posição, cara, eu vou comprar isso aqui para deixar 10 anos. E tu olha para um gráfico dos últimos 10 anos, cara, um banco do Brasil, um banco governamental, a probabilidade de dar errado. Não, a probabilidade é baixíssima, mas entre Banco do Brasil ou um índice global, como o S&P 500, por exemplo, qual deles é mais diversificado? Agora, aí que eu queria chegar. Explica. Sim. Explica, porque pra ti tu fala isso, parece que a gente entende, né? Mas o que tu quer dizer? Vai. Vamos lá então. O S&P 500 é um ETF.
É um índice, vamos lá. Existem várias ações, vários ativos, não precisa ser só ações, tá? Pode ser fundo imobiliário, pode ser REITs, que são ativos do exterior, LCI. renda fixa também. O que que acontece? As pessoas, elas muitas vezes querem comprar um só, um de cada vez. É mais ou menos a história do stock picking, ou do crypto picking, ou do renda fixa picking. Qualquer coisa que você pega um só, você está fazendo um picking, uma escolha. E aí, a forma muito mais inteligente de se investir é fazendo a compra de um ativo que naturalmente é diversificado. Uma cesta. Isso. Então, a diversificação, para quem não conhece ainda sobre investimentos, é um conceito muito importante porque ela diminui os riscos. Risco é volatilidade, mas... Porque às vezes um ganha, o outro Isso. perde um pouco e tu vai equilibrando. Exatamente. E, Claro, fazendo boas escolhas. É que nem, por exemplo, o Felipe aqui, ele vende fachadas, ele Uhum. vende totens, ele vende adesivos, ele vende luminosos. Exatamente. Tem um mês que os luminosos vão vender mais, tem um Exato. mês que os envelopamentos vão vender mais, e aí ele vai criando uma cesta para ir criando um... Exatamente isso. E com os ativos financeiros é a Ou mesma o cemitério, que tem o cemitério, tem o túmulo tradicional, tem a cremação, Sim. aí tu vai variando. Você diversifica o negócio e diminui o risco. É o mesmo conceito para os ativos do mercado financeiro. Perfeito. Aí qual que é o ponto? Tem como você fazer isso manualmente, então você vai lá, eu vou comprar 500 ações sozinho, eu vou lá, boto R$100 numa, R$100 numa, R$100, vai demorar um tempão, né? Vai demorar um tempão, e muitas vezes eu vou comprar em percentuais que não são ideais. Uhum. Aí eu vou pular a parte técnica, vamos ser um pouco mais direto aqui, mas existem ativos que reúnem um monte desses ativos de uma vez só. Aí tu comprou uma ação daquele ativo, tu tá comprando Isso. várias... Isso aí. Isso basicamente é o que a gente chama de índice. O que é um índice do mercado financeiro? Cara, é uma conta matemática de uma determinada classe de ativos que amarra tudo lá por uma metodologia. Por E quem exemplo, que faz esse índice? tem várias provedoras, mas por exemplo, o Ibovespa, se eu não me engano é da B3, posso estar errado aqui. O Ibovespa é uma cesta que compra 89 ações, se eu não me engano, do Brasil. Aí tem critérios, tá? Tanto de patrimônio líquido, liquidez diária, negociabilidade, tem lá um monte de critérios. O S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Eu Aí- tenho S&P 500. É um índice interessante. Mas tem índices de renda fixa também. Você consegue comprar ativos de renda fixa de forma diversificada, com menos risco, mais tranquila. E acaba sendo a melhor escolha para a pessoa física poder comprar e investir, porque diminui muito o teu atrito de ter que acompanhar o mercado. Uhum. A história do Banco do Brasil é a bola da vez. Daqui a 1 ano, 2 anos, cara, vai acontecer de novo com alguma que ninguém está sabendo agora. Você tem que estar... Isso é uma surpresa. Isso, você tem que estar indo lá olhar o que está acontecendo com o mercado, você tem que ficar acompanhando a empresa. Isso é burocrático. Ainda mais para quem tem empresa também, cara, você já está preocupado com a sua empresa. É. Muita gente já tem família, filho, aí tempo. Cara, você vai ficar se incomodando ainda para investir. E muitas vezes perder do índice de referência, esse dado é importante. Eu falei uma vez, eu vou até repetir. 90% dos gestores profissionais, gestores de fundos ativos, fundos de ações, fundos multimercado, eles perdem para o índice de referência. O índice é o Ibovespa, é o S&P 500. Eu fui abrir as minhas ações aqui, fazia ano que eu não abri. Aí começa, você comprou É um um exemplo papel aqui, e né? esqueceu de ver, porque, pô, não deu tempo, tava trabalhando. É a Não, coisa mas- mais normal mas do mundo. sabe que quando eu comprei pra deixar ali, né? Tipo, deixa ali e aí todo mês eu vou lá, compro mais um pouquinho, daqui 2 meses eu compro mais um Eu pouquinho. vou te fazer uma pergunta, pergunta bem sincera. Os critérios que tu levou em conta naquela época para comprar, eles estão sendo mantidos hoje? Sim. Tu sabe, tu Não, tem... não, eu não sei tudo. Não, eu não tenho esse nível de consciência. Eu não Então, sou. mas aí... Porque o grosso do meu investimento, tu tá certo, o grosso do meu investimento tá em renda fixa. Uhum. Se eu for dizer assim, sei lá, 98% do meu capital tá em renda fixa, boa parte no Sicredi, inclusive, que é nosso parceiro Opa. estratégico comercial aqui. Tem pouquíssimo na renda variável, mas os critérios que eu adotei quando adquiri a renda variável, eu comprei justamente índices, Uhum. né, que foram indicados por pessoas que eu acompanho, Uhum. né, e comprei no longo prazo, não preocupado não me preocupei no rendimento do mês, eu me Sim. preocupei em deixar ali sabendo que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos ele vai ter uma Sim. rentabilidade maior do que se eu tivesse deixado em renda fixa, por exemplo. Sim. Se a pessoa está comprando o índice, é até um pouco mais tranquilo, porque justamente o índice ele vai se rebalanceando, né? Então, só para explicar para o pessoal, né? Quando você compra as ações individuais, se você não tem um processo muito bem estruturado e muito inteligente, cara, você vai perder do índice de algum jeito. O mercado é estatístico, é difícil. E o índice não. Você vai comprar lá um ETF, por exemplo, e dentro dele ele vai comprar e vender os ativos conforme a metodologia do índice. Ninguém escolhe, não é uma pessoa que decide, entende?
Quando é um gestor, Como não é uma pessoa? porque o índice é uma sequência de critérios. Então, por exemplo, Ele é programado? é um É um robô, né? É sistema. tipo um robô, é basicamente isso. Mas sim, são regras a serem seguidas. E o problema do ser humano, vamos incluir nessa, é que a gente começa a adotar alguns vieses emocionais nos investimentos e é ali que você perde do índice. Talvez você não vai perder dinheiro, mas você vai perder do índice. Principalmente no longo prazo, né? Não adianta um ano você bate o índice, mas e 10, e 20? Não dá, cara. Nem os gestores profissionais conseguem. Aí o pessoal sempre fala, pô, Warren Buffett, Barsi, outros caras, Ray Dalio, caras famosos, muito bom, cara. Eles são inspiração, admirável, mas eles são a exceção. A pessoa física que senta na cadeira de Tem muito empresário. cara vendendo o Banco do Brasil na baixa agora e daqui a um ano vai estar reclamando que voltou na máxima histórica. Sim, mas aí, de novo, né? Falta a maturidade do processo de investimentos. Então, Que o cara não comprou com a mentalidade que ele estava investindo no Banco do Brasil e ele tem uma parte daquela empresa, ele é sócio daquela empresa. Ele comprou porque alguém disse para ele que ia valorizar. sim, E aí desvalorizou, ele ficou com medo. mas o problema não é nem só comprar, né? É a continuidade. Eu sempre falo que com seus investimentos, você tem que ter um caminho sustentável, né? Tem uma frase, né? Seus investimentos não duram 10 anos, não deveria nem durar 10 dias. Então, qual que é o problema de comprar Banco do Brasil? Não é a empresa, não é a técnica, não é o fundamento, não é isso. O problema é, as pessoas não vão conseguir manter um nível de acompanhamento da empresa por 10, 20 anos. Não vão, porque tem empresa, tem família, vai viajar. Tipo, eu, por exemplo, jamais parei para ler um relatório de resultado do Banco do Brasil. Enfim, não, eu sei, essa é a realidade. É a realidade. Literalmente, todos os dias, é assim que as pessoas passam por Agora, mês. quando tu compra, tipo, fundos de investimentos, tem fundos de investimentos que tem relatórios mensais, né? Sim, tem lâminas, fundos ativos, né, com o gestor, né? Sim. Só que ainda assim, tu vai cair no problema do viés humano, porque o gestor pode tomar decisões erradas e a estatística é 90% deles perde pro Ibovespa, por exemplo, do Brasil, né? Então, Lá- no Ibovespa, o meu dinheiro está mais seguro muitas vezes do que no fundo imobiliário. Um fundo imobiliário é uma classe de ativos diferentes. Uma coisa são ações, outra coisa são fundos imobiliários. Você pode ter os dois, você pode diversificar. Mas aí é discutível toda a técnica. Porque você tem que olhar os investimentos com um olhar 360. Se a gente falar assim, esse ativo é bom? Bom. Mas quantos por cento você tem na carteira? 1 ou 90? Entendeu? Porque isso muda tudo. Fala sobre diversificação, acho que isso é legal. Isso. Então, da mesma forma que a gente precisa diversificar aquela classe de ativos, por exemplo, eu quero comprar ações. Ao invés de fazer o stock picking, você pode comprar um ETF que dentro do ETF tem 500 ações, 10 mil ações, 100 ações, depende do índice. Beleza, você está diversificando. Mas é importante... Índice e ETF são a mesma coisa? Não, o ETF é o produto, índice é a metodologia. As regras. Isso. Então, por exemplo, deve ter uns 5, 6 ETFs diferentes de S&P 500 no Brasil. S&P 500 é um índice. Tem vários ETFs. Cada um tem uma coisinha a mais, uma coisinha a menos. Um deles tem o dólar travado, o outro a taxa de administração é mais barata, o outro tem mais liquidez, mas o índice é o mesmo. Na prática vai render quase tudo igual. Essa é a realidade. Mas então, o ETF é um produto, índice é a metodologia. E da mesma forma que a gente tem que diversificar os ativos, também tem que diversificar as classes. Por exemplo, ações é uma classe. Ações nacionais é uma classe de ativos. Ações internacionais é uma classe, mas com uma, né, tem um detalhezinho. Agora, você está exposto ao dólar, por exemplo. Você está exposto a empresas que são mais eficientes no olhar mais operacional, vamos dizer assim. Mas você pode diversificar com fundos imobiliários, com ativos alternativos, que Bitcoin, ouro, dentre outros. Na própria renda fixa, você também pode diversificar. Por exemplo, muita gente é 100% CDI. É o clássico, a gente vê bastante isso. Mas as pessoas podem diversificar, por exemplo, se expondo um pouquinho ao IPCA+, ao pré-fixado. Aí você vai montando a carteira e diversificando entre as diferentes classes. E o que muda tudo, que a pergunta que ninguém se faz é quantos por cento você vai ter de cada classe de ativos? Essa é a pergunta certa de fazer e isso é fácil de manter em 10, 20 anos. Não acompanhar o resultado do Banco do Brasil. O resultado do Banco do Brasil é muito complexo e difícil em 10, 20 anos. Agora, você pegar 10 minutos por mês, olhar sua carteira e falar, eu devia ter 50% nesse ativo, tá com 55%, vou vender ou então vou aportar para rebalancear. Isso você consegue, isso é sustentável. Isso é o que a pessoa física tem que fazer. E realmente dá para fazer, né? Então, desmistificar um pouco dessa complexidade. Agora, eu tenho 150 ativos. Você vai se perder de certeza, não vai conseguir acompanhar. Qual o máximo recomendável, assim? Vai depender muito da tua exposição, né? Mas hoje, de 10 a 20 bons ETFs, você está plenamente diversificado, super tranquilo. As minhas carteiras têm de 10 a 20. Aí depende do perfil de risco, do objetivo. Algumas é mais enxuto, algumas são um pouco mais
mais trabalhadinhas, 21 tem um mais agora, mas mais que isso eu não vejo necessidade. E tem gente muito minimalista que consegue com 2, tá? Dá para fazer, mas você perde um pouco de especificidade, né? 2 ETF, um de renda fixa, um de variável, pega o mundo todo e vai embora. Mas eu acho já um pouco simples demais, um pouco difícil da pessoa entender isso, vai muita maturidade, né? Ô, Anthony, deixa eu perguntar, o cara precisa ter, um empreendedor aí que tá assistindo, Uhum. tem que ter dinheiro ou não precisa ter tanto dinheiro assim para fazer investimento? Eu entendo que você tem que ter um bom planejamento, mas dá para começar com R$ 20. Então, Uhum. não precisa ter 100 mil para começar, né? E o empreendedor, assim como ele tem que ter a visão dele de longo prazo para a empresa, né, para o negócio dele, ele também tem que ter para física, né? Para aposentadoria, para família, para o patrimônio todo e assim por diante. Então, eu acho que o público de empresários e de empreendedores já é mais maduro. A pessoa já sabe a importância do dinheiro, né? De ter isso, né? Pouco mais regulado ali, mas ainda assim não é difícil começar, né? É muito tranquilo, muito fácil Qual e que é é o uma primeiro obrigação. passo que o cara tem que fazer? Decidir o seu perfil de risco e o seu objetivo. E para a grande maioria das pessoas, vou pegar aqui a média, tá claro que tem que olhar cada caso, mas para a grande maioria das pessoas, abaixo de 50 anos, abaixo de 60 até eu diria, é um perfil moderado ou conservador e o objetivo de crescimento, acumulação, não dividendos e renda passiva. Aqui eu sei que a discussão vai muito longe, mas enfim, essa é a realidade que a pessoa tem que entender, né? Por que eu quero para minha vida e para meus investimentos. Tem uma mentalidade que eu sigo que quero ver se tu concorda. Que talvez não precisa necessariamente ser a regra, mas tipo assim, a gente não fica rico investindo, a gente fica rico trabalhando. Perfeito, O investimento, ele perfeito. a melhor maneira de guardar o dinheiro, digamos. Não, eu concordo totalmente com isso. Eu falo isso. Apesar de que o investimento é uma bola de neve que pode se tornar, no fim, um bom negócio. Sim, mas é que é um complemento, né? Eu sempre falo isso porque as pessoas, elas querem gastar a energia delas, o tempo delas, fazendo a gestão ativa dos investimentos. O que é a gestão ativa? Escolhendo as ações, fazendo as escolhas, lendo relatórios. Mas isso toma tempo, toma energia mental que você poderia estar dedicando para a família, para a empresa, para as outras coisas, ou lazer, né? Que seja viajar, você faz o que você quiser. E os investimentos, eles têm que meio que ir funcionando sozinhos. Por isso que eu sempre adoto a estratégia passiva, que são os índices e os ETFs, para você ter mais tempo para trabalhar ativamente no teu negócio, no teu empreendimento, na tua família, que é o que vai te trazer dinheiro de verdade. Você vai trabalhar ativamente na empresa, vai investir de forma passiva e a bola de neve vai acontecer. Mas não vai, comprei tal coisa, vou ficar rico. Não vai, você vai ficar rico trabalhando e investindo, nunca um só. Sim. Um cara que nem eu, que tu conhece meu perfil, um pouco mais conservador, moderado, não muito de tomar risco. Até tomo risco em pequena quantidade, se for o caso, né? Por exemplo, se eu tivesse, sei lá, 25% em CDI, né, renda fixa total, 25% em fundos imobiliários, 25% disponível, liquidez, vamos colocar assim, e 25% ou tesouro, sei lá, não sei, né? E 25% em ações, em ETFs. Tu acha que é uma divisão justa ou tem que ajustar melhor isso aí? No teu caso ali, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, só tem 25% em tesouro, em CDI? São 50% em renda fixa ou conservadora, né? E 50% em ETFs e fundos. O 50-50 funciona, mas tem que olhar, por exemplo, dentro dos teus 50% da renda fixa. Tá tudo em CDI ou você vai diversificar com IPCA e Eu IPE acho que também? poderia ter 25% de CDI com baixa automática, que Uhum. seria a liquidez, né? Entendi. E a outra metade a gente fazer um tesouro. Pré e um IPCA. É, Vai oscilar bastante. Eu ainda teria um pouquinho mais de CDI. é. Porque senão vai oscilar muito. Aí tem que, de novo, tem que ver a necessidade de caixa também, enfim, né, tem que fazer uma reflexão, mas eu Quando tu já acho diz bastante. oscilar, vai dar muita variação e o cara pode se assustar. Isso, porque, por exemplo, o CDI só sobe, beleza. Ele é feito para tirar a volatilidade, trazer previsibilidade e muitas vezes ser o teu caixa. Pô, caiu aqui meus ativos de renda variável. Você vai vender um e comprar outro, você vai tentar rebalancear, se for muito longe, né? Agora, os pré-fixados e os IPCA+, que também é renda fixa, isso oscila. Isso também traz volatilidade. E é ali que o pessoal muitas vezes se enrola, né? Não sabia, é renda fixa, cara. Você vai ver, dependendo do ativo, tem muita volatilidade, mesmo que é renda fixa. Então, né, pegando o teu caso muito específico que você falou agora, eu acho que poderia ter um pouquinho mais de CDI para ter um pouco mais de tranquilidade aí na jornada. Para não se assustar. Tem que olhar o conjunto todo, né? Porque, vamos lá,
as outras classes, né, que seria as ações, os fundos imobiliários, teria que ter um alternativo ali, algum Bitcoin, ouro, assim por diante. Essas classes, elas também vão se anulando no passar do tempo, se a carteira for bem construída. E muitas vezes o pessoal se enrola, né? Pô, compra 5, 6 ações, fala, diversifiquei. Mas as ações são todas correlacionadas. Então, quando uma cai, todas caem. Então, a sua carteira, metade dela, toda vai cair junto. Não pode. Uma parte vai ter que subir, a outra vai ter que cair para a volatilidade dar uma, né, dar uma tranquilizada. Isso, de fato, é diversificação. E aí o pessoal fala, né? Pô, mas se eu concentrar, eu vou bater o índice, eu vou escolher as melhores ações, eu vou ser o Barsi de Blumenau, o Warren Buffett de Blumenauense. E aí, muitas vezes, os caras falam, pô, é a melhor coisa. Se tu não acertar as certas, você vai perder do índice e vai se enrolar muito. É ali que o pessoal enfim, realmente infelizmente sim. Então, o que eu trago hoje para os meus clientes com a Resulta Capital é a tranquilidade de diversificar aquilo que realmente é sustentável por 10, 20 anos, sem precisar ficar dependendo de gastar tempo, de pagar muita taxa, de pagar assessoria cara e conseguir levar a vida feliz, né, boa, uma boa vida de investidor, com tempo para trabalhar ativamente no negócio, no funcionário público, se é médico, se é advogado, se é Uber, se é empresário, e aí aportando, né, com esse método para o médio e longo prazo. É essa tranquilidade que a gente tem que trazer para as pessoas, para elas não ficarem toda hora correndo atrás do rabo, sabe? Hoje a maioria das pessoas investe... Quantos por cento da população brasileira investe na bolsa ou em ativos? Acho que 6 milhões de CPFs estão na B3, não tenho certeza desse número, mas investidores de ETFs mesmo, que é o produto mais passivo e mais inteligente para a pessoa física, se eu não me engano, são 500 mil investidores. É pouquíssima gente, pouquíssima gente. Cara, é menos de 1%, é 0,25%. Isso, e aí as pessoas perguntam, pô, Antônio, mas se é tão bom, por que tão pouca gente investe? Né? O pessoal fala, né, pô, se é tão bom, por que ninguém está investindo? E tem várias explicações, né? Primeiras, já falamos aqui, o modelo de recomendações convencional, que dá comissões, não indica esse tipo de produto, porque ele não paga comissão nenhuma. Ninguém ganha para recomendar isso. O assessor não ganha dinheiro para recomendar isso. Então eles não recomendam qualquer outra coisa que dá uma comissão lá, e, enfim, é a realidade. E um outro ponto aqui, de novo, né? O mercado brasileiro é muito imaturo no sentido de mercado financeiro mesmo. Lá nos Estados Unidos, que é sim o modelo que a gente tem que olhar, que o maior mercado de capitais do mundo, enfim, lá é muito relevante. Os ETFs já são, em percentual, mais relevante do que os fundos ativos. Então, lá já é 52% do mercado de fundos já está em ETFs. Então, o mercado lá já migrou, já foi. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Não tem mais como segurar. Porque agora o marketing virou, os produtos estão saindo, as coisas estão acontecendo e vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Isso é o curso natural das coisas. Quem ganha dinheiro com o ETF, além do investidor? Tem algum gestor, alguém que... Tem a gestora, né? Então, cada ETF é um produto, e aí tem várias gestoras. Os grandes bancos, todos têm, eles também têm ETFs, mas eles não divulgam muito, porque dá muito pouco dinheiro e as taxas são muito baixas, né? Então, por exemplo, você consegue hoje se expor a índices pagando 0,10%, 0,20%, 0,30%, já tem muita opção. E um fundo convencional com gestor é 2% mais taxa de performance. É muito mais caro e vai perder do índice. Então, assim, é um modelo que não funciona mais. Só que nos números mais recentes que eu tenho... Tu é um menininho dos ETFs, tá focado em difundir esse conhecimento. É o que eu acredito. Não de maneira pejorativa, não, falei claro, com não, carinho, né? não, lógico, mas é esse meu ponto. Porque é uma coisa que quase ninguém fala, é um gap de mercado, né? Falando quem que é empresário, empreendedor, você tem que olhar o que está faltando, né? E querendo ou não, hoje tem 50 bilhões, mais ou menos, de reais investidos em ETFs no Brasil. Nos fundos convencionais, são 9 tri. Então, se uma parcelinha minúscula dos 9 tri migrar para os ETFs, e vai acontecer, é natural, vai acontecer, o mercado cresce 10 vezes. É rápido, é fácil, entendeu? É muito fácil você ir de 50 bi para 500 bi, muito fácil. Claro, para 9 tri não, mas 10 vezes é muito fácil. Eu estive em São Paulo faz umas 2 semanas, conversei com várias gestoras de ETFs lá, e todo mundo, os caras manjam muito mais do que eu, né? Os caras têm a gestora mesmo, todo mundo já sabe, cara, esse dinheiro vai migrar desses grandes fundos e o mercado vai crescer muito. E quem tá chegando antes, né, tá bebendo água limpa. O ETF sempre vai estar disponível, você sempre vai poder comprar ele, sempre vai ser barato, sempre vai ser acessível, os impostos são eficientes, tem várias vantagens. Mas você não vai ficar perdendo tempo, entendeu? Por exemplo, de que adianta o cara falar, vou começar a investir hoje, vou começar, 2025.
Aí ele começa por todas as vias erradas. Tem uma escadinha, né? O cara começa com a poupança, vai pro CDB, aí depois ele vai pro fundo ativo, ele fica chateado porque o fundo vai mal, ele paga muita taxa. Aí ele vai descobrir o que dá para fazer escolha sozinho, faz stock picking de ações, fundo imobiliário. Daí lá no final, depois de já ter apanhado 5, 10 anos, ele descobre o ETF e fala: ah, é verdade, podia ter feito isso desde o início. Só que não é glamuroso, não é divertido. Você não consegue chegar no final de semana no bar e falar: você viu aquela ação? Eu comprei. Subiu um monte. As pessoas querem isso, cara. As pessoas querem isso. Estou falando sério. Então, vai muito tempo, vai muito dinheiro e muitos são iludidos pela sorte. Hoje, por exemplo, quem está completando 5 anos de investidor, hoje, 2025, é quem comprou o fundo do poço lá de 2020. Eu ouvi falar a palavra porque dizem que o algoritmo corta. Tá. E essa pessoa, ela pode estar com a carteira batendo o Ibovespa. Só que ela deu sorte porque ela comprou num momento que tava Certo. tudo... mas aí que tá. Quando que vai acontecer de novo? Uhum. Pode ser que leve 20 anos para acontecer de novo uma queda dessa. E aí, ela vai Ou conseguir pode que sempre? a gente esteja vivendo agora. Mas aí que tá, entendeu? Muita gente vai falar... Aí é "Não, que tá o cisne negro, né? exatamente. E aí muita gente fica iludido pela sorte, achando que escolheu os melhores ativos, mas na real você só teve sorte, cara. E o mercado, ele pega todo mundo, cara. Ele pega todo mundo. E aí, enfim, quanto antes você desperta, você não fica lá iludido, melhor pro teu bolso, pro teu emocional, pra tua família, pros teus projetos e assim por diante. Uhum. Por que tu resolveu empreender no digital, cara? Fazer um canal no YouTube? Eu sempre quis trabalhar com investimentos, assim, desde 2019 já estava no meu radar, né? E aí eu fui estratégico para passar por alguns lugares, aí trabalhei em alguns lugares diferentes para aprender tudo que eu Tua precisava. formação é engenheiro de automação, Eu né? sou engenheiro de controle de automação, isso. E aí eu precisava adquirir algumas competências, né? Trabalhei para umas empresas grandes aí e chegou um momento que estava na hora de começar, né? E aí não tem lugar melhor do que a internet para você mostrar aquilo que você sabe, né? Oferecer aquilo que tem. E hoje em dia, investimentos é uma coisa totalmente digital. Então, hoje eu não tenho interesse, por exemplo, de ter um escritório físico, porque todos os meus clientes, todos não, mas praticamente todos não são de Blumenau. Talvez eu tenha um ou outro de Blumenau, mas atendo online também. A maioria é de muito longe, fora, tem Estados Unidos, tem gente de outros lugares do mundo, Vietnã. Vietnã, e são todos brasileiros que moram fora, né? E no final das contas, cara, é muito bom para você conseguir mostrar aquilo que você quer mostrar e encontrar o público certo, né? Hoje a minha estratégia de marketing tá toda no YouTube, por enquanto. Agora eu vou voltar o canhão lá pro Instagram, né? Mas vai um tempinho ainda. E é muito bom que você consegue criar conexão com as pessoas. Então elas te conhecem, elas voltam sempre, você vai ficando conhecido, você vai conhecendo as gestoras também, que não é a pessoa física, mas né, você vai conhecendo gente. Isso tudo é importante. E Isso. Pode falar. não, e assim a gente vai levando. Eu acho que é a melhor coisa que tem hoje em dia. Não tem como você não estar na internet. Vou dar um exemplo legal que vocês vão gostar. Se o Luciano Hang, empresário aqui da nossa região, tá na internet, pulando com a jaqueta amarela dele, fazendo as coisas que ele quer, enfim, né, ele precisa aparecer. Por que que nós, né, empresários de empresas menores do que a Van, minha empresa é menor que a Van, enfim, sei de vocês, por que a gente não tá fazendo? Entendeu? Todas as empresas, todas não, quase todas que eu trabalhei recentemente eram muito grandes. E os CEOs sempre estão na internet mostrando a cara, falando, aparecendo. Por que que a gente não vai fazer também? Entende? Antigamente era um problema, né? Pô, vou ter que aparecer, será que eu quero? Será que eu não quero? Cara, todo mundo tá fazendo. Se os bilionários estão fazendo, por que que a gente não vai fazer também? Entende? E é só fazer. Passou o colega da outra conversa, Sim. você tem que fazer, cara. Mesmo sem muita prática e tal, você vai melhorando. Hoje meu processo pro YouTube é extremamente eficiente, é um absurdo, assim. Mas tem que começar. Então, para todo mundo que tá empreendendo, às vezes, eu não quero fazer, mas, cara, bota alguém para fazer. Não tem como ficar de fora da internet. Nesses 6 meses, quais foram os principais desafios aí? Processo e eficiência, né? Hoje eu tenho vários pilares lá na Resulta Capital. Eu bato muito na tecla da eficiência e daquilo que é sustentável. Então, fiz um vídeo disso essa semana. Da mesma forma que investir através de ETFs, por exemplo, é sustentável para 10, 20 anos, as coisas na minha empresa também têm que ser sustentáveis. Eu não posso começar um projeto só porque eu me animei e aí não conseguir acabar, eu não consigo manter porque ele vai me tomar muito tempo. Então, essa sustentabilidade das decisões foi bem desafiador. E tempo, né? Tempo sempre falta, né? Acho que todo mundo fala isso. Tem alguém que não reclama de falta de tempo veio aqui, não, né?
É Todos- clichê, né? Mas é a realidade, cara. E a mão de obra, Anthony? É, O estagiário tá trabalhando bem? meu exército de IAs e algumas terceirizações, né? Terceirizações fez? Não, eu tenho uma outra coisinha, né? Jurídico, contabilidade, essas coisas mais específicas. Normal. É, não tem como você fazer jurídica, né? Não, claro, vai ter que ter o... Até porque tu tens uma irmã advogada, então terceirizasse bem, tenho certeza. Mas de contabilidade não tô tendo que fazer uns contatos aí, cara. Eu acho legal. Deixa eu perguntar, ô Anthony, para mim entender mais sobre investimentos, né? A gente já ouviu falar várias vezes, tem muitos conhecidos também, mas às vezes tem alguém aí que, cara, a gente tá falando tudo isso aqui e o cara tá perdido. Uhum. Onde que ele pode se informar melhor sobre, além do nosso episódio aqui, entender um pouco, mas onde ele pode buscar informação sobre investimento? Sei lá, onde ele tem que estar antenado? Ah, eu tenho que ficar ligado na economia, na inflação. Boa. O que boa. que ele tem que olhar para ele aprender um pouco, né? Uhum. Para ele ter a iniciativa de começar a fazer um investimento. Perfeito. Se ele gosta de ler, ele tem que ler o livro O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Esse cara já faleceu, ele foi o criador dos ETFs, então vai abrir a mente para quem não investe ainda, não perder o tempo de ficar tentando escolher os ativos certos, cara, vai abrir a mente da pessoa, vai entender especificamente isso, mas a vantagem de usar os ETFs é que você não precisa ficar correndo atrás da inflação, da taxa de juros, Perfeito. das notícias, dos balanços, você não precisa fazer isso. Eu faço porque eu gosto, eu acompanho porque eu olho, mas para o investidor pessoa física, ele precisa ter uma carteira formada, um bom plano para a aposentadoria dele, de acordo com o perfil de risco e objetivo, e seguir a vida. Então, se ele quiser começar a olhar as notícias, ver se o presidente foi preso, se tal guerra aconteceu, ele pode. Mas isso vai fazer ele tomar decisões melhores para investir? Geralmente não. Geralmente é ali que o pessoal se enrola. Mas se for para buscar angariar conhecimentos, eu começaria a procurar sobre o que é, né, o que são os ativos especificamente, como é que existem os riscos, entender minimamente a dinâmica da taxa de juros, né? Pô, quando a taxa está alta é mais difícil se endividar, né? Algumas coisas caem, ok. Mas para saber, para conhecimento, não que você vai usar isso para investir. Porque daí, efetivamente, você começa a fazer o que a gente chama de timing, tentar prever o mercado e é um pouco difícil. E agora, efetivamente, hoje em dia você tem muita informação boa na internet, né? Esse é o ponto, mas não pode se iludir. E infelizmente é difícil, porque a forma de apresentar as coisas é muito fácil de você iludir os outros, é muito, muito fácil. Então, eu diria que buscar um conhecimento básico e acompanhar pessoas com a mesma vibe, vamos dizer assim, né? Porque se você começar a acompanhar, sei lá, gente que só fala de Bitcoin, 100% Bitcoin. Tem pessoas assim, eu gosto de Bitcoin, acho um ótimo investimento no geral, para alguns perfis, enfim, mas eu não falo só disso, né? Para mim o mercado é maior, né? Se você só consumir isso, você vai ter o viés daquelas pessoas com aquelas ideias. Então a gente tem que encontrar no nosso meio as pessoas que falam dos assuntos que a gente quer saber, que realmente vai contribuir. Mesma coisa para o empresário, né? Você vai ficar procurando, seguindo gente, falando de negócios, de coisa que não tem nada a ver contigo, que você não vai conseguir aproveitar. Não, você tem que olhar aquilo que vai te inspirar e vai criar uma atmosfera para você seguir naquele caminho, né? E não se desvirtuar. Porque nos investimentos, o problema é se desvirtuar. Ah, eu tenho uma boa carteira, eu tenho os percentuais, eu tenho os ETFs, legal. Mas aí passa 2 meses, você fala, vou comprar um outro ativo. Por quê? Aí você já se desviou. E aí você começa a sair do viés, né, do planejamento, e aí que tudo começa. Você pode ter sorte, muito legal, mas quem ganha na sorte perde no azar. Então, eu acho que a gente tem que cultivar um ambiente, na internet mesmo, né, de quando a gente segue os outros, que vai realmente contribuir para a tua continuidade, para não sair do plano. Eu acho que essa questão do planejamento conversa com todas as áreas da vida, né? Mesmo nos negócios, por exemplo, minha empresa também. Às vezes o cara tá lá fazendo arroz com feijão, ganhando o dinheiro dele todo mês, e aí surge vou dar exemplo de novo do morango do amor, né? Surge um morango do amor, aí o cara esquece todos os clientes de bolo que ele tinha, que tinha aniversário todo mês, e foca no morango do amor. Aí o hype passa, ele ganha muito dinheiro, aí o hype passa e os clientes que ele deixou de ter do bolo não vão mais comprar com ele porque ele focou no morango do amor e o morango do amor deixou de existir. Perfeito. Entendeu? E não é sustentável. Toda hora, se você sair do plano toda hora, é insustentável. Eu sempre vou bater nessa tecla. Ou seja, tu até pode aproveitar o hype do morango do amor, mas continua fazendo arroz com feijão e vendendo bolo de toda semana. Sim, e
Viu, confeiteiras? E tem que ver se o morango do amor vai dar tanto dinheiro assim, né? Às vezes você acha que vai dar um grande retorno, mas às vezes você só tá perdendo tempo, se estressando, desviando do plano. Aí tem que refletir. Não pode desviar do plano, né? Tem que continuar e aproveitar o que tá, Isso, exatamente. E eu tá bom. sempre olho muito pro viés da pessoa física. Então, a gente como pessoa física de investimentos, não tem como reinventar a roda, decifrar o mercado, prever o futuro. Cara, não vai conseguir. Se o gestor profissional que tem 200 terminal da Bloomberg, que a gente fala, né, sistemas robustos de informações, se eles conversam com outros gestores, se eles conhecem os CEOs das empresas que estão na bolsa, que óbvio que eles conhecem, óbvio que eles têm mais informação que a gente. Se eles não conseguem bater o mercado, imagina a pessoa física do PC dela, com família, com empresa, com coisa, com emprego. Cara, não vai conseguir. Então, é sempre nessa tecla, né? O que é sustentável de fazer e o que é bom pro teu bolso como investidor. Não pro assessor, não pro banco e não pros outros. Show de bola. Vamos agradecer os patrocinadores rapidão. Vamos lá. Felipe, pode ser? Arte Pro Comunicação Visual, tá aí na tela para vocês, né, diretor? Já conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que precisar e, claro, também a parte de PDVs, expositores. Você que é varejista, quer fazer uma ativação, uma campanha de marketing aí, marketing físico, né, com materiais impressos, pode contar aqui com a Arte Pro. Eles ficam aqui na BR-470 em Blumenau. Você pode visitar a Arte Pro e conhecer o estúdio do Empreender Cast também. Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional, mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Então abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Obrigado, Sicredi, tamo junto. Fernando Construções, sua casa de alto padrão é construída pela Fernando Construções. Obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça, é só você contratar certo. São mais de 330 projetos entregues, a forma mais barata de ter a sua casa é construindo ela, né, seja para investimento ou para vender, para morar. Né, e do terreno a chave na mão, a melhor solução é a Fernando Construções. Aquele abraço. Muito bom. Ponsone, espaços que conectam, 34 anos no mercado, lojas em Rio do Sul e Blumenau. Blumenau com um showroom novo, né? Eles têm foco em proporcionar conforto e ergonomia para os clientes, sempre antenados com atualizações, né? Atendem projetos especiais, também trabalham com marcas de móveis modulares, referência aí no mundo corporativo. Então, Show se você estiver fazendo alguma home office alguma, lá, Ponsone, já liga alguma Ponsone. reforma, vai lá na Ponsone. Escala imersão de negócio. Empresário, você não precisa ter uma rotina sozinho. Você pode se conectar a um grupo que quer evoluir. E na escala você fica 2 dias imersos, estudando conosco e com os nossos especialistas sobre os 7 pilares que a gente julga importante dentro de uma empresa. Cultura, liderança, atração e retenção de talentos, planejamento estratégico, marketing, vendas e inteligência artificial aplicada. Então, além disso, você faz parte do nosso clube de negócios, se conecta a uma galera que se reúne mensalmente e empreende de uma maneira mais intencional, que é o que precisa acontecer. É isso aí, João. E os apoiadores? Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da PAN, Conecte Assessoria Imobiliária, Imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina, Restaurante do Nana do Banef para o Mundo, melhor ambiente para network e empresária na hora do almoço. Boa. empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Manda braba, sou o Felipe Rangel. Querido, fala um pouco... Querido. O que tu acha aí? O querido é bem de Itajaí, assim, né? O querido. Fala o que tu acha aí do projeto aí pra gente. Do projeto do Empreenda, de conversar com empresários. Eu acho excelente. E tudo aquilo que a gente quer que se desenvolva precisa ser falado e mais fomentado. Então, olhando ao nível de Blumenau, mas também Brasil, a gente precisa de mais iniciativas como essa. Porque se não for falado, se os empresários não conversarem, se isso não for incentivado por projetos como os de vocês, a gente vai ter cada vez menos empreendedores, uma cultura cada vez mais acomodada, menos desenvolvimento, menos, né, a correria saudável, né, do empreendimento. E isso contribui para a sociedade como um todo. Então, eu acho excelente que vocês façam isso, que vocês fomentam o assunto e realmente trazem um impacto legal para a cidade e para toda a região aqui. Boa, Antônio. Legal, obrigado. cara. Obrigado. Cara, Anthony, eu quero te agradecer, te parabenizar, né? Dizer que eu que tive a oportunidade de conhecer há muito tempo atrás, acho que uns 16, 17 anos atrás, e enxergar a tua evolução, quem tu se tornou, e tá se tornando, né? Isso é muito massa, assim. E a pergunta que eu tenho para te fazer, assim, no âmbito dos negócios, né? Você tinha tudo, né? Primeiro que tu veio numa família estruturada, né? Bom pai, uma boa mãe, né? Conseguiu bons empregos, né? Fez uma ótima faculdade referenciada, federal e tal.
numa área que, convenhamos, é uma área bem, bem moderna, uma área que lida muito com a questão da robótica, da tecnologia e tal. Ocupou cargos estratégicos em companhias bem, bem referendadas aqui na nossa região. Tinha tudo para fazer uma carreira corporativa brilhante. Não tô puxando saco, é a verdade. Se tu quisesse se tornar, se a tua meta fosse ser, sei lá, membro do board da última companhia que tu tava, em menos de 5 anos tu conseguiria, sem sombra de dúvida, né? Pela tua competência. Ou, enfim, se especializar naquele setor e ocupar esses espaços em outras companhias e tal, e fazer a caminhada do mundo corporativo, que é tradicional, né? Mas tu decidiu empreender, né? Mesmo ganhando um ótimo salário na tua idade, morando numa cidade incrível, né? No litoral de Santa Catarina, tu disse, não, cara, eu vou abrir uma empresa e eu vou empreender, né? E a gente teve várias conversas nesse sentido, né? Sim, sim. Inclusive, recentemente tomasse a atitude de morar sozinho, tem várias coisas acontecendo na tua vida e eu venho acompanhando a distância, nem tão distância assim, né? A gente conversa quase que semanalmente, diariamente. Mas por que tu decidiu empreender, cara? Bom, Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes tem alguém ouvindo a gente que tá ali, vou empreender, Claro, não vou. claro, Por que tu perfeito. decidiu empreender? Bom, a versão curta é porque eu era infeliz nos outros empregos. Essa é a versão curta. Então, vamos lá, é muito pessoal, naturalmente. Mas eu sempre quis ter um negócio na área de investimentos, do mercado financeiro, e eu não sabia o que que era. Eu sabia que eu teria. E aí eu fui construindo gradualmente as minhas, né, habilidades aí corporativas profissionais, né, em várias empresas, enfim, para esse momento. Então, eu fui preparado, né? Eu já tinha uma ideia, né, um projeto. Mas basicamente eu não era feliz nos empregos que eu tinha. Não é que eu era infeliz assim, né? Não é que eu passava raiva, não é isso. Mas eu não via propósito, eu não via continuidade, eu não via sentido em fazer alguma coisa por 20 anos que, cara, não é meu projeto. É basicamente isso. E eu sabia que eu teria o meu, agora estamos aí, né, na luta todo dia. E aí é muito mais gratificante, né? Então, acho que todo empresário também fala isso, né, cara? É muito gratificante você fazer pra ti mesmo. Trabalha muito mais, mas você vai muito mais feliz, vamos dizer assim. Resultado pelo esforço. E essa é a história longa? Não, mas daí posso fazer a história longa completa, mas daí teria que dar detalhes de um monte de coisa. Mas o ponto pra pessoa que tá assistindo, muitas vezes tá na dúvida, cara, você tem um bom projeto, você tem vontade. Tempo, acho que todo mundo vai ter que criar pra isso, né? Vale a pena empreender, mas esteja preparado, né? Eu vejo que muita gente vai na animação sem ter as habilidades, as competências mínimas. Não precisa estar perfeito, mas o mínimo você tem que ter. Hoje, por exemplo, eu só tô tranquilo com a Resulta Capital porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei dos meus processos da empresa, eu sei o que funciona, o que não funciona. Eu sei tocar, eu tenho um planejamento legal, mas eu não era assim. Se eu tivesse aberto em 2019, que quando eu comecei a ter a ideia, provavelmente já teria quebrado, entendeu? Ou também, talvez estaria sofrendo muito mais, não cresceria tão Ou rápido. talvez teria acertado e teria crescido. Cuidado com o viés, porque todo mundo lembra do caso que deu certo. Ninguém lembra dos outros 99% que deram errado. A gente tem discussões nesse sentido. Não, É que assim- eu apoio, pessoal. Agora, seja um pé no chão, entende? Mas assim, a perfeição ela tem que ser buscada, mas o feito costuma ser mais interessante do que o perfeito. Por isso que eu disse competências mínimas. Você não precisa ser um ultra profissional que já sabe tudo, mas você tem que saber Onde é o que tu básico. quer chegar, cara? Eu quero chegar no sentido que não adianta a gente se animar, sair abrindo empresas, se não tem um planejamento mínimo, senão vai ser... Não, mas com a tua vida profissional, onde tu quer chegar? Qual é o teu sonho? Bom, o meu sonho é a Resulta Capital perdurar aí por 30, 40, 50 anos, né? Ainda não tenho um projeto de tão longo prazo assim, focando um pouco mais curto. Mas, profissionalmente falando, eu acho que eu quero ser visto como um dos maiores especialistas de ETFs e investimentos do Brasil, em termos independentes. Legal. E sair um pouco da mesmice, né? Vamos dizer assim, hoje em dia a gente tem muita gente grande no Brasil que fala de investimentos, mas eles falam de uma forma enfim, um formato que não é o meu, entende? Não é a visão não é a estratégia de investimentos que eu uso, vamos dizer assim, né? E isso só vai acontecer com a maturidade do mercado. E a gente está participando ativamente com isso. Então, começando a conhecer mais gente, falando com as gestoras. Aumentando a consciência do público. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu quero pegar, já tenho 4 ou 5 gestoras, vou fazer uma série de entrevistas para publicar lá no canal, no YouTube, para as pessoas físicas conhecerem mais o trabalho deles, para gerar mais dúvidas, gerar mais conversa, para esse gap se fechar. Porque é só assim que realmente o mercado vai ganhar maturidade. Show de bola.
Senhoras e senhores, Antony Azevedo. Parabéns, Antony. Obrigado, né, cara? Obrigado. Por estar conversar com a gente. Espero Obrigado, que tenha cara. gostado. Gente. Não, foi maravilhoso. Tamo junto. Beleza? Tá Aquele ótimo. abraço. Tá com a gente até agora, velho? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Muito Isso aí. papo bom sobre investimento, né, Felipe? Muito bom, cara. Eu vi que o Aprendi Felipe ficou demais prestando aqui. atenção. Sempre. Eu acho que o Felipe vai mudar as estratégias de investimento dele. A gente tá aí, mas dá pra conversar. Ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha aí. No empreendedor.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento Verdade. pessoal e profissional. Eu sou o @JP Tamaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E esse foi mais um Empreendedor Valeu, Cast para turma. vocês. Um Valeu. abraço. Valeu. Tamo junto.